pessoal, tudo bem? Assunto de hoje, dispersão da luz. O fenômeno da dispersão da luz, ele é muito interessante, primeiro, porque ele é um caso onde a gente usa a refração analisando todas as possibilidades, certo? Mas ele também está presente no nosso dia a dia e muitas vezes nos chama a atenção, caso lá do, por exemplo, arco-íris, certo? Mas o que vem a ser a dispersão da luz? Dispersão, disperso, é algo que está não convergente, está se espalhando, né? Então essa é a ideia. Vamos pegar como exemplo, ó, um raio de luz branca que incida na superfície que separa o ar da água. Por que o ar da água? Que a gente possa, por exemplo, relacionar o arco-íris, mas não precisaria ser. Lembra, o que interessa para nós é analisar que se esse raio incide com um determinado ângulo de incidência, quem diz como vai ser o ângulo de refração é a lei de Snell, a lei da refração. E a lei da refração, ela leva em consideração o índice de refração da luz naquele meio. Então, como que é o índice de refração da luz no ar? Lembra? No ar, praticamente todas as cores, que cores eram essas? As cores monocromáticas. Você mistura duas, é policromática. Então a luz branca, ela é policromática, porque ela é mistura de todas essas 7, tá? Mas a lei da refração, você determina o ângulo conhecendo o índice de refração. No ar, todas as cores praticamente têm o mesmo índice de refração, tá? Praticamente um para todo mundo. Quando entra num outro meio, dentro do ar, num bloco de vidro, como percebeu Newton, né? Então, o que acontece? Aí o índice de refração ele é diferente para as cores. Consequentemente, o ângulo será diferente. Onde que se encontra essa diferença? Lembra? O que caracteriza o índice de refração, ó, n de um certo meio, é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade nesse meio. Então essa é a definição do índice de refração. Em cima é a velocidade da luz no vácuo, embaixo é a velocidade nesse meio. E aí essas 7 cores, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, eu fiz aqui em preto aquelas cores que eu não vou ter caneta para desenhar, né? Mas é importante, lembra que é importante que você guardasse essa sequência, não decorar a sequência em si, mas entendesse que essa sequência ela implica em algo lógico que aparece nos fenômenos, que era a velocidade de propagação. Então a velocidade de propagação da luz em qualquer meio que não fosse o vácuo ou o ar, essa velocidade ela seria maior, ó, aqui para cima. Ou seja, a luz vermelha dentro d'água anda mais rápido que o amarelo, que anda mais rápido que o anil e assim por diante. Essa diferença, dentro de alguns tipos de vidro, por exemplo, a gente vê que o vermelho anda numa velocidade de 220 mil km por segundo e o violeta anda com 150 mil km por segundo. Uma diferença razoável. Diferença de velocidade, diferença de índice de refração. Ok? Consequentemente, aqui a gente observa, ó, que a velocidade ela está dividindo, então quem tiver maior velocidade, consequentemente vai ter menor índice de refração, tá? Menor índice de refração é para quem tenha maior velocidade. Então eu posso também pensar em colocar um eixo aqui, ó, e falar que para essas cores o índice de refração N, ó, o eixo é para baixo. Então, o vermelho tem menor índice, o laranja é um pouquinho maior, o amarelo um pouquinho maior e assim por diante. Ok? E aí então, se a luz estava caminhando numa determinada direção, lembre-se, eu estou indo para um meio cujo índice de refração é maior que o de cima. Aqui é menor e embaixo é maior. Então, se embaixo o índice é maior, esse raio vai ficar mais próximo da normal, ele aproxima da normal. O quanto ele aproxima é relacionado com a lei de Snell, né? Seno I sobre seno de R
é o N, o índice fração, para onde a luz vai, dividido pelo índice fração para onde a luz vem. Então olhe nessa equação, gente, ó, que o ângulo de incidência ele é o mesmo para todas as cores, estão todas juntas aqui. A luz vem lá de cima, que é o ar. Esse índice é o mesmo para todo mundo, praticamente 1. Então, N vai ser no R, ó, um está em cima, outro está embaixo. Então, são grandezas também inversamente proporcionais. Ou seja, aquela cor que tiver o maior índice de fração vai ter o menor seno R. O menor seno R quer dizer que vai ter o menor ângulo R, já que o seno é uma função crescente, nós já falamos sobre isso, ok? Então, ó, veja, o violeta é quem tem o maior índice. Então, se o violeta tem maior índice, quer dizer que ele vai ter um menor ângulo. O vermelho, que tem menor índice vai ter um maior ângulo. Ou seja, o vermelho, quando atravessa, ele aproxima da normal, mas ele fica mais próximo do caminho original. Ele é a cor que menos desvia. E depois, o amarelo desvia um pouco, o alaranjado desvia um pouquinho mais, o amarelo um pouquinho mais, o verde desvia um pouco mais ainda. O azul desvia mais ainda. E aí, sucessivamente. Ou seja, dispersão da luz. As cores estavam juntas e se separaram. Elas podem se separar ao ponto de eu conseguir enxergar agora separadamente cada uma. Tá? Então, essa dispersão da luz, no caso do arco-íris, vai cair exatamente nessa ideia de eu enxergar separadamente cada uma. Tá? Mas Newton viu isso aqui, por exemplo, quando a luz atravessava um prisma e saía do outro lado em forma separada. Ele projetava no papel e olhava as cores. Aí Newton falou, então essa luz que vem do Sol, que é branca, mas o Sol não é meio amarelo, professor? É meio amarelo, meio vermelho? Vermelho agora por causa das queimadas que tem no céu, né? O Sol emite luz branca. Também essa luz, gente, quando atravessa não a água, mas as moléculas que estão na atmosfera, ocorre a dispersão e o desvio desses raios. Então, o fato da gente, em algumas vezes, enxergarem numa cor mais avermelhada ou mais amarelada, né, é relacionado com aquela determinada cor que você está recebendo numa maior intensidade, porque sofre uma dispersão. Tá? Consequentemente, isso também tem relação de você olhar o céu azul. Por que você olha o céu azul? Porque a luz que veio do Sol branca se separou e você está recebendo numa maior intensidade a luz azul. Então você observa o céu na cor azul. Ok? Então vamos agora falar como que isso aqui vai ser entendido dentro do fenômeno do arco-íris.